No vídeo de hoje, a gente vai estudar o efeito do íon comum e da temperatura no equilíbrio de hidrólise da amônia. Primeira coisa que a gente sempre tem que fazer quando a gente vai conversar sobre equilíbrio é escrever a equação que descreve ele. No nosso caso, é a amônia reagindo com a água, que vai formar o íon amônio e hidróxido. Ou seja, a gente vai ter ali uma solução básica. Primeira coisa que a gente vai estudar é o efeito do íon comum. Para isso, a gente vai usar uma solução de nitrato de amônio. Por quê? Quando eu adicionar esse nitrato de amônio, eu vou aumentar a concentração de amônio. Para a constante de equilíbrio permanecer no mesmo valor, porque ela é uma constante, ela vai continuar constante em determinada temperatura, ela vai deslocar essa reação para formar mais amônia, ou seja, diminuir a concentração de hidróxido. Se eu diminuo a concentração de hidróxido, meu meio fica menos básico. Então, como vai ter fenolftaleína lá, ele vai estar um rosa mais escuro, então ele tem que ficar um pouquinho mais claro. E depois a gente vai avaliar a influência da temperatura. Por quê? As duas reações, a direta e a inversa, uma delas é endotérmica e a outra é exotérmica. Na hora que eu aquecer, eu vou favorecer a reação endotérmica e na hora que eu resfriar, a exotérmica. Só que aí no caso, como eu estou mexendo com temperatura, o valor da constante de equilíbrio vai modificar. Então a gente não vai avaliar mais por aumento e diminuição nas concentrações, mantendo a constante constante. A gente vai só ver qual das reações que é endo e exo que ela vai ser favorecida pelo aumento ou diminuição de temperatura. Vamos lá, primeira coisa de novo, colocar um pouquinho de amônia aqui. Coloquei 5 gotinhas. E uma gota de fenolftaleína, que vai ter que deixar nossa amônia rosa, certinho. Então, a primeira coisa que a gente ia avaliar é o efeito do íon comum. Na hora que eu vou adicionar amônio, isso aqui vai ter que ficar mais claro. Sumiu a cor toda. O equivalente é ficar mais claro, só que muito mais claro. Então, certinho. No caso, não tem como a gente diminuir essa concentração de amônio de volta, porque ele não é um cátion que precipita com quase nada, ou nada. Então, a gente só tem como aumentar a concentração dele. O que daria para eu fazer aqui era colocar, no máximo, mais amônia, que aí ia voltar a ficar rosa, porque ia aumentar a concentração de hidróxido de novo. Mas não vou fazer isso por agora. Então, segundo teste, o efeito da temperatura. Então vamos lá, mais 5 gotas de amônia no tubo. 3, 4, 5. Uma gota de fenolftaleína. Ficou escuro. Agora, a gente vai avaliar a influência da temperatura. Então agora, pegar aqui nossa solução de amônia com fenolftaleína e colocar no aquecimento para ver qual das reações é a reação endotérmica. A few moments later. Então, prontinho, ficou mais claro. Mais claro significa que a concentração de hidróxido diminuiu. Se ela diminuiu, a nossa reação inversa é que é favorecida pelo aumento de temperatura. Então, a reação inversa é endotérmica. E só para confirmar, agora a gente coloca aqui num banho de gelo. E dá para ver que ficou muito escuro. Nossa reação direta, que é a hidrólise da amônia por si só, então, que é a nossa reação exotérmica. E lembrando que na hora que eu estou mexendo com temperatura, eu estou mudando o valor da constante de equilíbrio. Só a constante de equilíbrio só permanece constante na hora que a gente estava avaliando o íon comum. Então, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.